A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amém? É um privilégio, é uma honra nesse dia, podemos mais uma vez estar aqui, partilhando a santa e poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que fala aos nossos corações, toda vez que nós abrimos esse livro chamado Bíblia Sagrada, que não é apenas um livro, mas é um livro que tem poder, onde o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, nosso Pai, se revela a nós. Amém? E hoje eu vou pedir um pouco de compreensão dos irmãos. Eu mudei aqui o local onde eu costumo fazer as orações, Tem bastante barulho ali fora, então se vocês ouvirem o galo cantando, irmãos, amém? Aí no vídeo, só glorifiquem a Deus, amém? Porque ele tá cantando hoje, ele tá cantando bastante. Aí, irmãos, e aí tem construção aí na frente, aí eu mudei o ambiente, mudei aqui o cenário, vim para outro lugar, mas a presença é a mesma, amém? A presença do Senhor. Então se vocês ouvirem uns galos cantando, umas galinhas, barulho aí, tá, irmãos? Não deem muita atenção para isso, tá bom? Amém, irmãos? E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, vamos compartilhar uma palavra do Senhor nessa manhã para o nosso coração, aonde Deus aqui, Ele vai dizer algo muito importante, amados. A importância da palavra do Senhor nas nossas vidas é que a nossa confiança esteja nele. Deus, irmãos, desde que Ele criou o ser humano, Ele quer que o ser humano confie nele. Como um pai que abraça o seu filho, o Senhor nos abraça, nos acolhe e nos ama. Como uma criança, nós devemos confiar no nosso Pai, que Ele nos cuida, que Ele nos guarda, que é Ele que nos protege, amém? Então abra a tua Bíblia comigo nesse momento, lá no livro de Provérbios, se você tiver em mãos aí. Se você não tiver com a sua Bíblia, só medite nessa palavra, amém? Que vai dizer assim, queridos, Provérbios 22, versículo 18, a partir do 18, amém? Porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Amados, sabemos que o homem mais sábio que existiu aqui na face da terra, o rei Salomão. Nós sabemos que quando Salomão ele edifica o templo para adorar ao Senhor, para fazer adoração ao Senhor, ele reúne o povo, ele adora, ele ergue as mãos, fazem os holocaustos, as ofertas ao Senhor. Deus se manifesta com a sua glória, enche o templo da glória, do poder dele. E Deus responde, dizendo que todo aquele que invocar ali o nome do Senhor, Deus ouvirá. Que as suas mãos estariam atentas para abençoar, os seus olhos, os seus ouvidos, aquele lugar. Deus se agradou daquele lugar onde construíram para adorar o nome santo dele. E vai dizer que depois de Salomão ter ali feito essa festa, inaugurado esse templo de adoração ao Senhor, e Deus ter respondido, ele vai para o seu palácio, ele vai para o seu local onde ele vai dormir, vai descansar. E ali Deus em sonho se revela em visão a Salomão. E Deus ali ele fala a Salomão: peça o que tu quiseres, que eu te darei. O que tu quiseres, Salomão, pode pedir. Salomão, ele pede sabedoria ao Senhor.
Ele pede sabedoria ao Senhor. Ele poderia ter pedido qualquer coisa ao Senhor. Que Deus derrotasse os seus inimigos, que Deus desse ouro, prata, que Deus o enriquecesse, engrandecesse como rei, enfim. Ele poderia ter pedido qualquer coisa ao Senhor. Mas sabe o que nos impressiona, amados? Sabe o que ele pede ao Senhor? Algo que eu e você devemos pedir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Ele pede sabedoria. Amém? Ele pede sabedoria ao Senhor, porque ele sabe que não adianta ter todas as outras coisas se ele não tiver sabedoria. E essa palavra, irmãos, está em 2 Crônicas. Ali no capítulo 7, você vai ver que a glória de Deus enche o templo, como eu estava falando para vocês. Deus recebe ali aqueles holocaustos, o sagrado daquele momento, Deus manifesta a sua glória. E ali em 2 Crônicas, capítulo 7, aleluia, versículo 1 diz assim: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia. Irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, e também no versículo 7, diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Ele disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Salomão então voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Amados, presta atenção nesse momento. Salomão poderia ter pedido tudo aquilo que Deus ali falou, mas ele pede algo muito importante que eu e você devemos entender nesse dia. Ele pede sabedoria e conhecimento, porque não adianta você ter R$1 milhão nas mãos e não ter sabedoria para administrar. Não adianta você ter uma casa gigante, enorme, linda, bonita e não saber administrar. Não adianta você ter o melhor marido, os melhores filhos, se você não souber administrar, se você não tiver sabedoria. Não adianta você ter o melhor emprego, o melhor trabalho, se você não saber administrar, ter sabedoria para lidar com situações difíceis. Salomão sabia que ele tinha uma grande responsabilidade, não somente diante de Deus, mas diante do povo, que era governar essa grande nação escolhida e amada por Deus.
Então, amados, ele pede sabedoria e conhecimento. E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que Deus não somente o abençoou com sabedoria e conhecimento, mas abençoou ele com todas as riquezas e bens. Foi um rei sábio, um rei onde as pessoas amavam ouvi-los, um rei onde ele escreveu Provérbios ensinando Eclesiastes. Ali você vai encontrar palavras de instrução de Deus para a tua vida. E nós aprendemos com a palavra de Deus que ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Que você nesse dia possa pedir sabedoria ao Senhor para lidar com todas as situações difíceis que você vier a enfrentar em tua vida. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se nós estamos nele e a palavra dele está em nós, nós também venceremos. Nós temos que pedir para o Senhor sabedoria e conhecimento. Lembram agora que nós estávamos ali no Provérbios? Que nós lemos Provérbios capítulo 22, 18 no início desse vídeo? Que dizia que é agradável que nós venhamos a guardar o nosso coração na presença e na palavra do Senhor. Que a nossa confiança esteja no Senhor. A instrução que Salomão passou aqui para nós, onde nós lemos, está dizendo que ele deseja que a nossa confiança esteja no Senhor. Um homem que confiou em Deus. Um homem que ali acreditou que Deus estava ao lado dele, Deus esteve mostrando e demonstrando o seu amor e a sua bondade. E aqui ele escreve que esses provérbios, que esses conselhos, que esse conhecimento, ele venha estar também em nosso coração. E que se nós tivermos a palavra da verdade em nós saberemos responder às pessoas quando elas nos fizerem perguntas. Talvez você como cristão já recebeu muitas perguntas e você não sabia, como eu também, responder. Mas se a palavra da verdade que você tem se alimentado estiver dentro de você, você saberá responder as pessoas com sabedoria. E através da tua palavra, as pessoas conhecerão o Senhor. Através de você, você será um canal de bênção. Você será usado com poder e autoridade do Senhor. Mas para que você possa falar as palavras do Senhor, ser usado por Ele, você tem que buscar a sabedoria dEle, a sabedoria que vem dEle, do Senhor, a instrução que vem do Espírito Santo. Ele quem te instrui, Ele quem te dá sabedoria. Aleluia! Então, meus amados, o que eu quero dizer para você nesse dia é que você busque a sabedoria do Senhor. Que você não se apoie no teu próprio entendimento, mas que você busque dEle o entendimento, dEle a sabedoria, dEle o conhecimento. Que você leia a palavra dEle, o Senhor. Que essa palavra seja a luz, que essa palavra seja aquilo que te instrui nesse caminho, nesse trajeto de nós trilhamos até a vinda do nosso Deus, do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra então para o teu coração, que você possa meditar nela durante esse dia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade, esse dia, de mais uma vez nos achegarmos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Te agradecemos porque as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua mão de poder, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor por nós. Te agradecemos porque estamos aqui aprendendo com teu Espírito Santo, buscando a sabedoria que vem de ti, Senhor. A sabedoria e o conhecimento que vem do Senhor. Espírito Santo, eu coloco agora esta pessoa que ouve esta mensagem nesse dia. Que o Senhor, com a sua graça, com a sua infinita bondade, alcance essa pessoa. Que o Senhor nos traga o conhecimento da verdade. Que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir aquelas almas que o Senhor vai colocar em nossos caminhos. Que nós venhamos a ter sabedoria para lidar com cada situação do nosso dia a dia. Que nós venhamos a ter sabedoria para administrar o nosso lar, a nossa casa. Que nós venhamos a ter sabedoria para administrar o nosso emprego, o trabalho, das mãos dos teus filhos. Que nós venhamos a ter sabedoria para dar as respostas certas de conhecimento e de verdade que vem do Senhor. Que
Que nós venhamos a ter sabedoria, Pai, para exercer o nosso cargo diante da Igreja do Senhor, o eclesiástico. Que nós venhamos a ter sabedoria para conduzir essas almas, essas vidas. Eu, como pastor, eu oro para que o Senhor me dê graça para conduzir a tua igreja junto com meu esposo, sabedoria e conhecimento para liderar essa igreja, esse ministério. Para sabedoria para quando a gente vai orar por alguém, as palavras certas como falar, que o Senhor coloque em nossa boca, Senhor. Pai, que nos dê sabedoria para lidar com essas situações. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria e conhecimento da tua palavra. Que toda vez que esse irmão, essa irmã abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, que teu Espírito Santo revele a verdade. Que teu Espírito Santo traga conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Talvez alguém que está ouvindo esse vídeo, essa mensagem, Pai, ele tem o desejo de pregar o Evangelho, mas a vergonha, a timidez, a falta de conhecimento, de sabedoria, Pai, tem impedido essa pessoa de exercer o chamado, de pregar o Evangelho do Senhor. Mas eu peço agora, nesta manhã, nesse momento, Papai, que o Senhor visite, Pai, essa pessoa. Que o Senhor, Pai querido e Pai amado, esteja alcançando, Pai. Que o Senhor dê sabedoria e conhecimento para essa pessoa, para que ela possa pregar o teu Evangelho com a sabedoria do Senhor, Pai. Uma sabedoria sobrenatural, divina, Pai, que vem de Ti. Pai, essa pessoa talvez ela não prega o Evangelho porque ela tem medo de falhar. Ela tem medo de errar. Ela tem medo do que vão pensar, do que vão dizer. Mas que todo esse medo agora, Pai, que paralisa o chamado do Senhor, seja desfeito em nome de Jesus. Que essa pessoa venha cada dia mais estudar a Tua Palavra, para passar o conhecimento, a sabedoria, como Salomão passou para nós nos dias de hoje. Aprendemos com esse servo do Senhor, a Palavra do Senhor. Que assim o Senhor use esse instrumento que está me ouvindo agora, este vaso nas Tuas mãos, para que seja um vaso para a Tua glória, Pai. Levanta, meu Pai. Levanta os remanescentes de Israel nos últimos tempos. Levanta as pessoas que querem levar a palavra da verdade, que é essa palavra que muda e transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e peço que o Senhor renove esta pessoa, que o Senhor encha-nos do Teu Espírito Santo, que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós, e que o Senhor abençoe essa quarta-feira, esse dia do meu irmão e da minha irmã, e que nós possamos a cada dia mais juntos, Pai, buscar a sabedoria que vem do Senhor. Lá em Tiago, Tiago diz que todo aquele que busca a sabedoria o encontrará, que o Senhor dá a sabedoria, e que o princípio do temor, do princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que todo aquele que teme é sábio, e nós queremos ser sábios, Pai, sábios. Então nos dá sabedoria, conhecimento, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, entregando esta casa, essa família, esta pessoa nas Tuas mãos, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que o Senhor possa nos usar nesse tempo para ganhar almas para o Teu reino, Pai, para tirar as almas da mão do inimigo e trazer para a luz da Tua glória. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, nos renova, Senhor. É que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados. Que você possa guardar esta palavra no teu coração nesse dia. Que você possa começar a buscar a sabedoria do Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Irmãos, sexta-feira, às 9 horas novamente. Se programe, agende aí na tua agenda esse horário. Amém? Estaremos fazendo uma live de oração, de intercessão, colocando os nomes dos irmãos em oração e os pedidos diante do nosso Deus. Amém, amados? Espero vocês no canal do YouTube lá da Herdeiros do Rei. Amém? No Facebook. Em nome de Jesus. Às 9 horas para nós estarmos conversando, tirando dúvidas e buscando juntos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, amados. Prazer, uma honra estar novamente com você nesse propósito
de buscarmos juntos a presença de Deus, amém? Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu dia, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Senhor.